Bom, então vamos lá. Equipamentos. O que são os equipamentos? É o que a gente sempre brinca em todo começo de visita. Oi? Alguma coisa? Não. O que a gente sempre brinca em todo começo de visita, que não adianta a gente ter uma assistência de excelência com produtos de excelência se eu não tenho os meus equipamentos de excelência olhando para eles com uma manutenção de excelência também, né? Então, a importância que tem todo o cuidado com todos os equipamentos, aí, as tecnologias de ponta, as tecnologias que estão aí no mercado para facilitar e aprimorar aí a assistência médica, mas a gente tem que ter um cuidado especial aí para toda a parte de manutenção e controle de todos não só os equipamentos, mas também dos seus acessórios, certo? Então, aí, só um breve relato, que são os equipamentos médicos referente aí ao hospital, que compreende todos os equipamentos e ou materiais de uso em saúde, com finalidade médica, claro. Tá? Esses equipamentos e materiais, eles sempre têm uma classificação que até a gente sabe que em dia de visita, a gente sabe, o roteiro todo dessa palestra ele foi focado bem aí no que o manual de acreditação pede aí em dia de visita. Então, a gente sabe que se existe um manual, existem alguns requisitos que a gente tem que cobrar de vocês para um dia de visita falar que ele atende ou não. A gente até ouviu em algumas outras palestras anteriores falando que a gente cobra coisas até que não fazem parte do serviço, mas a gente tem que cumprir um manual e eu preciso reconhecer se esses serviços realmente eles não fazem parte para eu poder dizer se estão dentro ou não de um requisito, certo? Então, esses equipamentos são classificados por essa RDC, eles são classificados em equipamentos de baixo risco, de médio risco, de alto risco e de máximo risco. Claro que essa RDC é bem extensa, e o que a gente fala é a instituição ela precisa ter um critério para a classificação desses equipamentos. Se a gente for pensar um pouquinho em classificação, eu sempre vou ter a classificação, que ela não precisa seguir essa regra, mas eu sempre tenho que pensar quais são os equipamentos e produtos que são não invasivos, invasivos, ativos e especiais. Claro que a gente não vai ficar hoje com tempo curto e ficar falando de cada um deles, mas a importância de entender que dentro de todos os equipamentos médicos hospitalares, a gente tem uma classificação, que é a hora que a gente fala, equipamentos de suporte à vida. É claro que eu não posso dizer que ele é um equipamento não crítico, certo? Dentro de oftalmologia, é claro que a gente tem também equipamentos de suporte à vida, mas tem outras classes que, com certeza, também são equipamentos bem críticos, que aí refletem uma boa assistência ou não. Tá? Estando eles com a manutenção correta e o cuidado correto. Falar um pouquinho agora referente aos profissionais, o que a gente imagina dentro, falando de equipamentos, mas pensando nos profissionais que vão fazer as manutenções e vão fazer as utilizações desses equipamentos todos. Lembrar que dentro de um hospital, de uma clínica, de um serviço de saúde, a gente tem várias opções para estar fazendo um gerenciamento dentro de um parque tecnológico. Então, esse gerenciamento ele pode ser com uma equipe interna, geralmente a gente encontra mais em hospitais, e uma clínica com equipes externas. O que a gente precisa entender, fundamental para eu ter sucesso de todas as minhas atividades referentes aos equipamentos, eu preciso que, minimamente, a minha equipe esteja capacitada e dimensionada, tenha um conhecimento técnico, operacional, para cada tipo de tecnologia que eu estou utilizando ou na clínica ou no hospital, e que, não só pensando em quem mexe nos equipamentos, o corpo clínico, e o que a gente está falando de manutenção, toda a minha equipe precisa entender e conhecer um bom uso aí que tem os equipamentos. Até mesmo que a gente sabe, não só a oftalmologia, como qualquer outra área, a gente tem vários profissionais de saúde que estão envolvidos no ato médico ali, né? Então, dentro do centro cirúrgico, eu tenho muitos profissionais que também manipulam equipamentos. Então, é fundamental que todo mundo que tem acesso aos equipamentos conheça, não para fazer a manutenção, mas que entenda o bom uso dele. Bom, vamos entrar um pouquinho referente ao que a gente cobra muito aí de vocês, estamos também em dia de visita. Pensando eu tenho equipamentos, eu tenho parque tecnológico e tenho uma equipe especializada. Seja interna ou externa, a gente vai querer entender de vocês um pouquinho aonde estão todos os procedimentos para eu manipular e gerenciar esse parque tecnológico. Então, é claro que a gente sabe
que para eu entender esse parque eu preciso ter procedimentos descritos, assim como a gente pede os protocolos aí nas áreas assistenciais, eu tenho que ter os meus protocolos, os meus POPs, aí no caso, as minhas rotinas de como manipular e de como usar um equipamento. Tá? Então, é fundamental que essas atividades todas estejam descritas e estejam disseminadas aí para toda a equipe. Pensando um pouquinho em gerenciamento agora do parque tecnológico, a gente vai falar um pouquinho referente às etapas aí do que a gente imagina de um bom gerenciamento. Claro que a hora que a gente fala em gerenciamento, ele pode ser feito através de softwares, hoje em dia, que tem diversos, como pode ser feito em uma planilhinha de Excel, como pode ser feito em um livro ATA. Então, o que importa para a gente entender a metodologia de trabalho que a unidade entende como melhor, e mostrar para a gente que ela reconhece esse parque tecnológico, conhece o bom desempenho dele e que faz uma manutenção correta. Para isso, a gente vai falar um pouquinho, a primeira parte, que a gente comentou, é reconhecer esse parque tecnológico. Então, minimamente, eu preciso ter um inventário. Esse inventário, a hora que a gente fala de parque tecnológico, são todos os equipamentos e todos os acessórios. Um equipamento sem um acessório, ele não funciona. Então, esse reconhecimento de qual equipamento eu tenho na casa, aonde ele está alocado e qual, minimamente, são as condições de uso dele. Certo? Passando isso, a gente vai falar sobre o cadastro e rastreabilidade do parque. A gente sabe que qualquer material, equipamento médico hospitalar, exceto que a gente brinca sobre ressonância, tomografia e raio-x, quando é fixo, ele está fixo. Fora isso, a gente sabe que ele circula aí pela instituição. Então, fundamental, com o inventário que a gente fez lá atrás, eu tenho a posição onde ele está hoje na casa. Com o cadastro, eu vou contar a história de tudo que acontece com esse equipamento. Então, eu vou falar, ele é um equipamento que está lá no centro cirúrgico, na sala X, foi comprado na data Y, é um patrimônio X, enfim, eu vou redigir todo um cadastro para esse equipamento. Em continuidade a esse cadastro, eu vou contar um pouquinho a história sobre as manutenções corretivas e as preventivas que foram feitas nele. É isso que a gente espera encontrar em um cadastro. Pensando em rastreabilidade do parque, o que a gente cobra aí de vocês seria a questão de entender essa movimentação. Até mesmo para a hora que a gente começa, que é um assunto que vai entrar a seguir, é assunto de contingenciamento. A hora que eu falo que eu tenho um inventário, eu tenho um cadastro do parque, eu conheço aonde ele está, o uso que ele vai fazer para aquele ambiente. Se eu não faço a rastreabilidade correta dele, eu já perdi toda a informação, até mesmo pensando em obsolescência e outros tipos de coisa. Então, é fundamental que a gente tenha um inventário atualizado, um cadastro correto do equipamento e que eu tenha um procedimento interno que me diga qual a maneira correta de eu movimentar um equipamento médico hospitalar dentro de cada unidade. Hoje em dia, é claro que a gente tem várias tecnologias. Pode, de novo. A gente tem aqui, eu até deixei alguma fotinha aqui embaixo, tem código de barra, tem RFID, tem N situações, mas a gente pode ter aquele velho livrinho lá onde a enfermagem me conte. O equipamento saiu de uma RPA, foi para um quarto de um hospital-dia. Quando que ele foi e quando que ele voltou. É isso que a gente precisa entender aqui, certo? Referente ao plano de contingência, a gente precisa entender. Lá atrás, a gente falou sobre a criticidade de todos os equipamentos. Eu tendo equipamentos críticos, entende-se que é um equipamento que eu tenho que olhar com carinho maior, porque, com certeza, o meu contingenciamento para ele vai fazer algum sentido. Como eu determino esse contingenciamento? Aqui não é uma regra, mas é uma boa prática usada aí, pensando em todos os equipamentos. Eu começo o meu contingenciamento falando qual é a função, qual é o risco que eu tenho e qual o grau de importância desse equipamento. A hora que eu respondo essas 3 perguntas, eu vou responder se eu preciso ter equipamento a mais na casa ou não. Tá? Claro que a gente não está falando de grandes equipamentos, a gente sabe aí o custo que tem de um equipamento, seja para qualquer especialidade, o oftalmo não seria diferente, mas eu preciso entender, e falando e pensando nessas três frasezinhas aqui, a gente não pode esquecer que o processo de certificação ele não visa só a segurança do paciente.
O processo de certificação ele visa a segurança da instituição, a segurança dos colaboradores e do paciente, claro. Então, a hora que eu falo que eu tenho um equipamento que eu não estou olhando a função dele dentro da minha estratégia organizacional, eu não posso dizer que eu estou fazendo um bom contingenciamento. Certo? Aí a definição, é claro que vai depender de cada instituição. A questão que a gente levanta é, eu preciso entender desse contingenciamento, quais são as definições que foram feitas, as alternativas que eu tenho, tanto internas quanto externas. Eu tenho equipamento adicional na casa, eu consigo emprestar esse equipamento de alguém, ou eu vou alugar, caso eu precise, para algum procedimento. Lembrando que um contingenciamento, para ser completo, dizendo qual equipamento, qual as condições, eu preciso definir os contatos e tempos para ele. E, por fim, disseminar isso para toda a equipe. Pensando em instituições que têm engenharia clínica interna, é claro que a gente entende que alguns equipamentos em contingenciamento eles estão dentro da engenharia clínica. Lembrar que a engenharia clínica ela não funciona os 7 dias da semana e nem 24 horas por dia. Geralmente, eles estão em horário comercial. Então, eu preciso dessa disseminação para entender. Eu precisando de algum equipamento, inclusive, de suporte à vida, como a doutora comentou, de gente passando mal na unidade, aonde eu acho para o caso de uma contingência. Certo? Aqui a gente vai entrar em tópicos específicos aí referente a preventivas e corretivas. Principalmente aí, falando em oftalmo, a gente sabe, hoje em dia no mercado tem inúmeros equipamentos aqui, que são equipamentos de ponta, equipamentos de alta tecnologia, porém, com alta tecnologia, o que a gente mais vai olhar aqui de vocês, claro, manutenção preventiva, teste de segurança em algumas situações, mas a gente sabe que o que mais a gente vai olhar de vocês aqui de um equipamento de oftalmo é quanto esse equipamento está calibrado. Tá? Então, pensando aí em atividades fundamentais aí para uma boa manutenção preventiva e corretiva, eu preciso enxergar, a gente precisa estar programando aí um cronograma, entendendo lá, voltando, eu tenho um inventário, eu reconheço todos os meus equipamentos, fiz um cronograma de preventivas, aqui eu atualizo também, claro, se não foi feito, esse cronograma atualizado, eu preciso enxergar evidências de manutenções programadas e versus a realizada. O porquê? Entra, de novo, no grau de importância que tem o equipamento. Equipamentos críticos, a hora que a gente vai fazer visita em uma instituição, claro que a gente não tem, até na hora do almoço estávamos brincando com a gente de uma lista de 200 itens aí, é claro que a gente não vai ter o tempo para ficar olhando 200 manutenções. Claro que a gente vai ficar em cima de mais sobre os equipamentos críticos, porém a gente precisa entender essa interação que é o que eu tenho com a área assistencial para liberação de todos os equipamentos. Então, eu tenho um cronograma, eu tenho uma manutenção que foi prevista. Ela foi realizada? É isso que a gente precisa entender. Tá? A maneira, de novo, que isso vai ser apresentado em um dia de visita, ou, então, as instituições de vocês aí pensando no risco, a maneira, hoje em dia, de novo, tem softwares, tem N situações, e o que a gente precisa entender é como eu controlo a sistemática aí que é feita em cada unidade. Tá? Um ponto importante que a gente comentou é a calibração. A calibração, não basta eu ter um documento dizendo que o meu equipamento seja calibrado. Geralmente, essas calibrações elas são feitas através de analisadores de empresas que têm um padrão calibrado. Né? Então, ela vai até a instituição e calibra o meu equipamento frente ao analisador que ela tem. O que ela precisa me provar é que o padrão dela está calibrado para poder calibrar o meu equipamento. Certo? Oi? Exato, exatamente. O analisador dele, né? Então, o que a gente mais enxerga, o que fica um ponto aí de alerta a vocês, as instituições mostram para a gente, sim, as calibrações. Mas a hora que a gente vai perguntar, tudo bem. E o analisador que foi feita a calibração, eu não tenho a certificação. Então, essa é a importância aí para cada pessoa que cuida da área de equipamentos, até mesmo, a hora que a gente fala de uma qualificação de fornecedores, é uma coisa que a gente precisa cobrar. Para eu ter um padrão que eu posso calibrar, ele também tem um custo, ele tem uma periodicidade, que eu tenho que ficar renovando. Então, isso precisa estar muito bem descrito, certo? O teste de segurança elétrica.
Depende de cada equipamento, então aí a recomendação é que eu conheça o equipamento e que eu conheça as manutenções que precisam ser feitas nele. Lembrando que para a engenharia clínica, a gente entende, a manutenção ela é completa desde que o equipamento precise. Então, a manutenção completa é a manutenção preventiva, a calibração e testes de segurança elétrica, quando for necessário. Certo? Então, além, a hora que eu estou falando lá do meu reconhecimento de parque e do meu inventário, eu preciso minimamente saber o que esse equipamento ele precisa. Bom, aqui a gente só falou, eu já até comentei sobre o laudo, né? O laudo de resultados de manutenção preventiva, eles precisam também ser evidenciados. E um critério bem importante hoje em dia, a gente sempre pediu de todas as instituições, mas também fica um ponto de alerta aí, são os critérios de obsolescência e disponibilidade do equipamento para uso, né? Então, eu preciso entender, eu tenho equipamento de ponta ou não, qual é o tempo, qual é o prazo, o tempo que eu determino dele para uso, só que sempre linkando a obsolescência, não só ao prazo que eu imagino que ele tenha, ao desempenho dele aí para assistência ao paciente. Então, de repente, eu defini que um equipamento meu ele tem um prazo de durabilidade aí de 10 anos, mas ele não está me dando mais o resultado, o desempenho que eu espero. A gente precisa entender quem está observando isso aqui em instituição. Certo? E não menos importante, como a gente estava falando, a qualificação e avaliação de todos os fornecedores. Então, aquilo que a gente comentou antes, se eu tenho uma assistência de excelência, tenho um MATMED de excelência, tenho um equipamento de excelência, quem põe a mão nele também precisa ter excelência. Certo? Outro ponto importante seria o controle de entradas e saídas, caso esse equipamento ele vá para uma manutenção externa. Eu preciso reconhecer, na hora que a gente fala de saídas de equipamentos ou de entrada de equipamentos, a gente precisa reconhecer todos os critérios anteriores aí de segurança para saber se esse equipamento realmente ele teve a manutenção que foi prevista. A hora que essa manutenção é feita lá, na clínica ou lá no hospital, eu estou de olho nela. Fora, eu preciso reconhecer. Okay? Bom, atualização do parque tecnológico. Então, também é um ponto que a gente está buscando bastante de todas as instituições, entender o quanto essa atualização não é só porque saiu um novo equipamento no mercado, porque o meu vizinho tem, porque o hospital lá tem, é entender qual é o valor agregado dessa nova tecnologia para a minha unidade. Na hora que a gente fala de valor agregado, a gente tem, não sei se está dando para ver aqui, mas a gente tem 4 situações, né? Então, a gente tem a situação que aumente o lucro realmente, aí, pensando, a gente também precisa de dinheiro, claro, né? Que aumente o lucro, mas que melhore a produtividade, processos, que crie estratégias, sistemas e processos de negócios e que reduza custo, tempo, esforço, reclamações, riscos, conflitos e etc. Tá? Fora tudo isso, a gente precisa entender o quanto essa nova tecnologia, de novo, agrega valor ao meu negócio, à minha assistência. Tá? Então, não é só o valor agregado pensando na parte administrativa, é o valor agregado que eu tenho, de novo, de uma nova tecnologia pro paciente. Então, o quanto essa nova tecnologia ela é menos invasiva, ela diminuiu o tempo aí de recuperação dele, enfim, entender um pouquinho o que a nova tecnologia propõe. Como a gente já comentou algumas vezes, em alguns momentos aqui, referente à tecnovigilância, a farmacêutica falou um pouquinho também para a gente, outras palestras aí, se não me engano, a doutora falou, referente a um lote de um medicamento que estava com problema. Equipamentos também eles não são diferentes. E aqui é o grande problema, que a hora que a gente fala de tecnovigilância, eu quero falar em material médico hospitalar, eu não quero falar em equipamento. Então, aqui a gente busca a importância de reconhecer. O material ele pode dar problema, mas o meu equipamento ele também pode ter um problema de série aí que eu preciso reconhecer. Então, quanto a minha equipe, quanto a minha unidade de saúde, a minha clínica ela está reconhecendo essa tecnologia e reconhecendo os problemas que podem ter para retornar isso para o fabricante, retornar
isso para outras unidades, para que esse problema seja resolvido. Tá? Descarte correto dos equipamentos. Hoje a gente sabe, a gente sempre cobra isso muito referente a medicamentos. Os materiais, todos os meus acessórios, eles não são diferentes. Em março, agora, teve uma atualização de uma legislação que fala sobre resíduos, sobre a segregação e descarte correto de resíduos, e entrou bastante a parte agora sobre, já tinha, mas entrou mais agora referente aos equipamentos. Tá? Então, não é difícil a gente entender alguns equipamentos médicos hospitalares, a gente brinca que fica brincando de Lego com eles, né? Eu vou desmontando para reaproveitar em outros equipamentos que eu tenho na casa, e a hora que a gente vê, tem um monte de sucata aí sendo descartada no resíduo comum. Eu preciso avaliar que tipo de resíduo é esse e avaliar qual é o impacto dele para o meio ambiente. Não pode ser o Césio 137. Pois é. Tá, então, a gente tem desde baterias e tudo mais aí que eu tenho equipamentos que eu preciso olhar, certo? E a gente, passando aí esses anos todos aí do IBS, a gente passa, e sempre que a hora que a gente vai falar de um nível 2, que a gente vai falar sobre gestão, algumas respostas vêm, engenharia clínica não tem indicador, engenharia clínica não tem como fazer gestão. Então, aqui eu só trouxe um pouquinho o que a gente espera referente à gestão, aí, minimamente, da área de uma engenharia clínica ou de quem cuida de equipamentos. Então, minimamente, alguns exemplos de indicadores que a gente pode tratar aí, pensando em equipamentos. Ordem de serviços solicitadas versus executadas no período por criticidade. Então, se eu definir a criticidade de todos os equipamentos, eu tenho prazos corretos para atender. Usou o plano B. Pois é, a contingência. Eu tenho o prazo correto para atender. Esses prazos, é claro que é a instituição que define, então a gente vai querer entender de uma manutenção, seja corretiva, ela foi executada dentro do prazo que foi acordado pela criticidade dele? Eu consigo fazer gestão aqui, certo? Outra maneira de fazer gestão. O tempo de atendimento dos chamados versus, aí a gente volta um pouquinho falando de disponibilidade dele para o setor. Então, eu posso ter atendido ele no prazo para um primeiro atendimento meu por ser crítico. Só que eu demorei 1 ano para devolver ele para o setor. Então, não me resolveu nada, certo? O percentual de manutenções preventivas feitas dentro aí do prazo acordado, em um cronograma. E, por fim, como a gente está falando, a disponibilidade, aí pensando em todo o parque tecnológico da casa. Então, isso é minimamente o que eu consigo fazer de gestão que remete à minha engenharia clínica, certo? Então, não pode falar que não tem como fazer, certo? E, por fim, aqui eu trouxe só algumas legislações que são pertinentes à área de engenharia clínica, que também a gente ouve algumas vezes para falar, não, a parte de farmácia tem bastante legislação, a parte de assistência tem muita legislação, engenharia clínica não tem. Tem bastante legislação aqui também referente à engenharia clínica, certo? Então, agradecer de novo e dúvidas, estou à disposição.